Esse é o primeiro Heart Team que vai ser gravado e colocado depois à disposição no YouTube, certo? Então, para aqueles que vão ter acesso a essa gravação, eu quero explicar que isso é uma reunião que é feita há muito tempo. Por muito tempo eram só os clínicos e os cirurgiões para decisões a respeito de casos difíceis de decidir e que posteriormente, obviamente, com a cardiologia intervencionista passando a fazer parte do rol das maneiras de terapias, principalmente para tratar a angina do peito, foi acrescentada nessa reunião e os casos que são apresentados, na sua maioria, são casos com dúvidas a respeito do que é melhor para o paciente, desde simplesmente manter o paciente em tratamento medicamentoso por impossibilidade de intervenção, qualquer que seja, até qual é a melhor opção para um ou outro paciente que se queira tratar. Alguns, embora a minoria, para melhora do prognóstico, e muitos por conta dos sintomas da qualidade de vida. Então, essa reunião tem cirurgiões, tem intervencionistas e os médicos, os que geralmente trouxeram o caso do ambulatório da unidade de coronariopatias crônicas do INCOR, e hoje teremos 2 casos que vamos ter que encurtar bem, fazer compacto e uma discussão mais objetiva para caber no tempo que a gente tem, tá bem? Vamos lá, Luanda. Vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa primeira reunião. A gente vai apresentar o caso. Bom dia a todos. Eu sou o Vitor Arraes, sou residente da cardiologia. Hoje eu vou trazer aqui um caso que a gente viu recentemente no ambulatório da coronária. Ela é uma paciente RCB, 67 anos, ela é residente aqui de São Paulo. A gente não tem uma foto atual dela, mas é uma paciente eutrófica, assim, funcional para todas as atividades diárias dela, um peso de 64, uma altura de 1,60, que dá um MC para ela de 25. De antecedentes pessoais, é uma paciente hipertensa, ela tem uma DAC crônica, mas sem eventos isquêmicos agudos que foram documentados. Tabagista ativa há 30 anos e de antecedente familiar, a mãe dela faleceu com um infarto aos 60 anos. De medicações que ela usa atualmente, está usando AS uma vez ao dia, atorvastatina também uma vez ao dia, atenolol 50 de 12 em 12, usa amlodipina uma vez, está usando enalapril 10 de 12 em 12, pantoprazol e o isordil se necessário, mas que ela não tem feito mais uso no último ano. É uma paciente que veio para a gente no ambulatório assintomática, ela tinha prévio, há uns 2, 3 anos, um quadro de angina aos esforços que levou toda essa investigação, mas desde 2020 é uma paciente assintomática. O exame físico dela no ambulatório não chamava muita atenção, o exame pulmonar era normal, o exame cardiológico também era inocente, não tinha sinais de congestão, tinha uma pressão arterial de 110 por 70, uma frequência de 68. De exames complementares recentes, ela trouxe um exame externo, que também não chamava muita atenção, tinha um HB de 12,3, um LDL de 84, um HDL de 51, uma função renal preservada, que dava para ela um clearance em torno de 64, e uma glicada de 5,2. No sistema, a gente tinha esse eletrocardiograma dela de 2019, mostrava um ritmo sinusal, uma frequência em torno de 66, tinha alteração difusa de repolarização, mas eu não vi nada que chamasse muita atenção. A gente viu estava procurando até uma radiografia de tórax dela do sistema, tinha uma também de 2019, mas no sistema não estava abrindo, a gente deixou uma solicitado para o retorno. Ela tinha esse ecocardiograma transtorácico da época que ela começou a investigação aqui, mostrava uma fração de ejeção preservada de 62%, tinha um padrão de remodelamento concêntrico, mas não tinha nenhuma área de alteração segmentar nesse ecocardiograma. Mostrava um prolapso de válvula mitral com uma insuficiência mitral moderada.
Na investigação, ela fez uma cintilo, era para ser uma cintilo com estresse também, mas ela acabou não realizando a parte de estresse, parece que ela não compareceu à segunda parte do exame, mas que mostrava também uma fração de ejeção de 66%, uma hipocaptação nas paredes inferolateral, médio basal e anterolateral, ambas de grau moderado. Revendo o prontuário dela, no início da investigação, a gente viu que ela chegou a fazer uma angiotomografia de aorta, que mostrava uma ectasia fusiforme de aorta ascendente. Aí eu deixei 2 imagens aqui, principalmente se alguém quiser comentar depois. Dr. Carlos Campos, da hemodinâmica, vai comentar o cateterismo. Bom dia a todos. Vou descrever aqui, então, os achados da cinecoronariografia. Aqui a gente vê a coronária direita, tá, numa projeção oblíqua anterior esquerda, e a gente tem uma oclusão total dessa coronária direita, tá? É uma oclusão total com um aspecto de recanalização espontânea, então a gente vê uma colateral ipsilateral aqui em cabeça de medusa, tá? Como a gente vê um microcanal por dentro dessa oclusão total aqui na coronária direita. Então a gente tem 2 fontes de colateral ipsilateral nessa coronária direita, uma oclusão total que compromete todo o terço médio da coronária direita, mas a gente vê que a doença começa aqui no terço proximal, ainda no terço proximal da coronária direita. A parte distal da coronária direita me parece adequada, exceto lesões no ramo descendente posterior, mas muito distais, um local onde essa coronária já tem um diâmetro muito afilado. Aqui, a coronária esquerda, em oblíqua anterior direita, tá? Então, a gente também vê uma oclusão total da artéria circunflexa, tá? E a gente tem um pouco de sobreposição, mas a gente vê um ramo marginal enchendo aqui tardiamente, tá? Também a coronária esquerda manda colateral para aquela coronária direita que tá ocluída. Artéria coronária esquerda numa PA cranial. Então, aqui a gente vê exposta na tela a artéria descendente anterior. Me parece que tem uma lesão no terço médio, quase uma descontinuidade aqui no terço médio, junto à origem do diagonal, tá? Eu só gostaria de ver isso em outra projeção, para ver se numa curva dessa diagonal que está causando algum artefato na descendente anterior. O ramo diagonal tem uma lesão severa, pelo menos 70% no terço proximal. Essa lesão da descendente anterior eu gostaria de ver melhor. Então, nessa projeção a gente vê uma linha aqui no terço médio da descendente anterior. Me parece uma lesão grave, mas, honestamente, não sei se não pode ser só uma dobra, viu? Outra projeção para a coronária esquerda. Então, a gente vê o local da oclusão da artéria circunflexa, proximal. E nessa projeção, aquela aparente lesão na descendente anterior não aparece aqui, ó. Aqui. Mas a lesão, honestamente, que está me preocupando, essa lesão aqui, tá, Bruno? Tem uma curva ali adjacente, honestamente está difícil de ver. É a última projeção. Tem aqui, tem aqui. Essa lesão aqui, 60% pelo menos. Esse local aqui, honestamente, difícil de avaliar. Tem uma linha junto. Aí parece ser grave. Nessa projeção parece ser grave, parece que realmente. Mas o diagonal sai para cima aqui, então eu não sei se é um artefato. Isso. Então, a diagonal não tem dúvida que é grave, mas honestamente, essa lesão na DA,
que eu acho que é fundamental para a nossa decisão, é uma lesão ambígua, honestamente. Eu não estou confortável em bater o martelo nessa lesão no ADA, não. Eu acho que é grave. Eu acho. Meu pessoal, nessa projeção também parece que é uma... Porque aquela parte da diagonal é mais acima. E ainda tem essa... Agora, assim, de qualquer forma, a gente tem essa placa aqui médio para distal, né? Enfim. Essa lesão aqui eu não estou plenamente convencido, tá? Tem essa lesão na transição do terço médio para distal. 60%, 70%, mas essa lesão aqui difícil julgar. Honestamente, difícil julgar. Por todas as projeções que a gente avaliou, difícil julgar. Se eu não me engano, essa paciente tem um CAT nosso de uns 2 ou 3 anos atrás. Então, acho que se tiver dúvida, talvez valha a pena rever a imagem do CAT prévio. Já deram close porque já tinha dúvida naquele segmento, tá vendo? Mas mudou o aspecto. Mudou totalmente. Está muito mais grave hoje, e mesmo a lesão embaixo está muito mais grave hoje do que era há 2 anos atrás. Você viu que se fosse dó, se a gente achasse que talvez já tivesse um aspecto... Já estaria evidente aqui. Por isso que... Então, o que a gente tem, no final das contas, ó, tá vendo? Tinha uma linhazinha aqui na origem do diagonal. Não tem dúvida que teve progressão de doença. Teve progressão de doença nesse local. Então, assim, em resumo, a gente tem uma oclusão total crônica da coronária direita com uma colateral ipsilateral. A gente tem uma oclusão total crônica da artéria circunflexa com enchimento distal por circulação colateral. E a gente tem uma lesão grave no terço médio descendente anterior e do ramo diagonal. Eu acho que esse é o resumo do cateterismo cardíaco dessa paciente. Só voltando para a avaliação de risco da paciente pelos scores. Então, a gente calculou para ela um syntax score de 31,5, tá? Um syntax score 2 de 21,8. A descrição favorecia a cirurgia com mortalidade em 4 anos de 3,5%. Um Euroscore de 0,76%. E em relação ao risco de sangramento, um risco de sangramento menor de 1,1 e um risco de sangramento maior de 0,6. O STS mostrou para a gente também um risco de mortalidade em torno de 0,9 e um risco de mortalidade em torno de 8,3. Carlos, antes de discutir, Carlos, seria interessante, em 2 minutos, só explicar as diferenças entre o Syntax Score 1 e 2? Perfeito. O Syntax Score 1, que é esse que a gente vê aqui na tela, é um Syntax Score, é um score puramente anatômico, tá? Então, é um score que combina características de área de miocárdio em risco, derivado do Lehman Score, associado a variáveis de complexidade para uma eventual intervenção coronária. Então, características como oclusão total, bifurcação, calcificação, tortuosidade severa, somado ao score de Lehman de área de miocárdio em risco, dão o Syntax Score, né? Então, essa paciente tem um Syntax Score de 31,5, é um Syntax Score que a gente considera intermediário, tá? Acima de 33 é um Syntax Score alto, então esse é um Syntax Score intermediário, certo? O Syntax Score 2 é um score que combina variáveis anatômicas, o Syntax Score anatômico, mais 6 variáveis clínicas: idade, fração de ejeção, clínico-creatinina, sexo, presença de DAC triarterial ou tronco da coronária esquerda, presença de insuficiência arterial periférica, presença de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esse Syntax Score 2, ele combina características anatômicas e características clínicas para predizer a mortalidade tardia. Então, ele prediz a mortalidade ao longo de 4 anos. Então, isso foi desenvolvido no estudo Syntax e tem vários estudos com validação externa
desse Syntax Score 2. Então, ele prediz a mortalidade com 4 anos de segmento, e aqui, no caso dessa paciente, há uma vantagem para a cirurgia, para a mortalidade, eu não estou falando de desfecho combinado, então tem uma vantagem para a cirurgia na mortalidade predita com 4 anos de segmento. Né? O Euroscore é um score que avalia risco cirúrgico para 30 dias após o procedimento, então esse aqui é o risco de mortalidade com 30 dias de procedimento, e o Precise DAPT aqui tem só um problema de escrita, mas o Precise DAPT é um score de risco de sangramento. Um Precise DAPT acima de 25 é quando o paciente tem um risco de sangramento muito elevado. Tá? Então, no caso dela, um Precise DAPT abaixo de 25, então é um paciente que poderia ficar, caso fosse decidido por tratamento percutâneo, ela poderia ficar com dupla antiagregação por um período superior a 6 meses com segurança. O STS também é um score para avaliar risco cirúrgico, tá? Para eventos com 30 dias de segmento. A gente vê um STS baixo, tá? 0,89, então é um paciente com prognóstico cirúrgico bom no curto prazo. Tá? Pelo STS, é uma mortalidade menor do que 1%. Não sei se eu fico já falando da minha opinião sobre a angioplastia, talvez, né? Então, só... Carlos, sim? antes disso, quem mandou o caso foi a Luciana, foi isso? Isso. Pede para ela colocar por que ela mandou para o Ratime ou você, Luhana? Vamos lá, bom dia a todos. Eu trouxe esse caso de uma paciente do sexo feminino que, quando começou a investigação no nosso ambulatório, começou por sintoma. Então, naquele momento, ela foi otimizada do ponto de vista clínico e foi feita uma investigação, inclusive anatômica, que foi quando se viu que tinha uma lesão de descendente anterior e oclusão da circunflexa aí da direita. E a gente, na verdade, ficou na dúvida, por isso um CAT foi repetido na sequência. Não sei, naquele momento, o que foi definido, acho que foi manutenção do tratamento clínico, mas revendo o caso, a anatomia incomodou do ponto de vista de risco, e nós levantamos esse caso. Então, a grande questão é que ela é assintomática, ela tem função ventricular preservada, mas ela tem uma lesão de descendente anterior com oclusão das demais. Então, o colega que viu na última avaliação tinha optado por manutenção de tratamento clínico. Mas pelo risco, em termos de área em risco, do ponto de vista anatômico, eu trouxe para levantar a discussão de que benefício, de fato, a gente teria em manter o tratamento clínico ou optar por uma estratégia invasiva, e a minha sugestão seria, inclusive, cirurgia. Então, eu queria, na verdade, trazer para levantar a discussão a respeito de qual a melhor estratégia para ela. Então, a gente vai escutar agora a opinião dos especialistas. Vamos começar com a hemodinâmica. Dr. Carlos Campos, por favor. Então, do ponto de vista técnico, falando pela cardiologia intervencionista, é possível fazer uma revascularização completa dessa paciente, tá? Tratar CX, tratar coronária direita e tratar descendente anterior. No entanto, são 3 lesões com intervenção complexa, tá? Então, a gente precisaria fazer um tratamento de uma bifurcação verdadeira na descendente anterior, porque o diagonal tem lesão grave. A gente tem uma oclusão total crônica longa na artéria circunflexa e recebe colateral só ipsilateral, então isso dificulta a gente guiar o procedimento, já que a gente não tem colateral contralateral, e tem uma oclusão total crônica longa na coronária direita. Tá? Então, são 3 lesões para angioplastia complexa. Tá? Então, assim, eu acho que é possível uma revascularização percutânea completa, mas eu ponderaria a revascularização completa somente diante de uma contraindicação
cirúrgica, né? Ou uma indicação técnica pela equipe da cirurgia, ou uma recusa da paciente, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a anatomia dessa paciente é uma anatomia de maior complexidade. Eu acho que merece uma avaliação da cirurgia. E aí, eu acredito que os cirurgiões devam ser os próximos a falar. Uma dúvida pessoal minha: essa paciente já tem um prolapso com insuficiência mitral já moderada e já tem uma aorta de 44. E então o timing para essa cirurgia, eu acho que precisa ser discutido também, principalmente tendo em vista que, como a doutora Luciana falou, um outro fator que gera desconforto, ela tem uma DA derradeira. Então, é uma DA derradeira, uma paciente com insuficiência mitral moderada e com uma aorta de 44. Então, eu fico curioso de escutar também os cirurgiões, se eles consideram cirurgia e qual seria o timing ideal para essa cirurgia. De fato, essa consideração do Carlos é importante, porque se a gente considerar a abordagem por oportunidade, tanto da doença mitral quanto da aorta, da dilatação da aorta, isso vai mudar consideravelmente também os scores de risco cirúrgico, tá? Só para isso talvez não inviabilize, mas isso vai aumentar o risco do procedimento em si. Vamos convidar o doutor Alain para comentar. Agora estamos no YouTube, né? Então vamos falar de uma maneira tentar falar bem didática. O Carlos Campos já fez uma explanação muito boa do CAT, uma paciente de 64 anos, ou seja, uma paciente jovem, né, a meu ver, com poucos fatores agravantes, tipo, ela não tem diabetes, uma glicada de 5,2, uma creatinina de 0,9, o básico de antecedente dela é um tabagismo até 30 anos e uma gastrite, ou seja, é uma paciente muito favorável se tiver uma indicação cirúrgica. E, do ponto de vista anatômico, quando eu vi esse CAT, eu falei, poxa, escolheram a dedo, Luan, Lu, para que a gente pudesse pegar um caso com uma indicação cirúrgica clássica, a meu ver. Ela tem um CAT bem ilustrativo, em apenas 4 injeções eles conseguiram mostrar todas as lesões coronárias, apesar de não ter feito o ventrículo. Antigamente fazia o ventrículo até em duas oblíquas, esses não fizeram, mas tudo bem. Seria talvez importante por causa desse prolapso mitral e dessa eventual insuficiência mitral que mostraram no eco, que muitas vezes não se confirma na ventriculografia, que a gente está acostumado a ver isso todo dia. Mas voltando às coronárias, ela tem uma coronária direita, como o Campos já falou muito bem, que fecha no meio ali, tem um emaranhado de ramos que voltam a se organizar e dá um leito distal bem adequado para a revascularização na coronária direita. O mesmo pode ser dito em relação à marginal. Quando a gente olhar com calma, na segunda e terceira injeções, tem um leito muito adequado da marginal direita, ramo da circunflexa. E a DA, Carlos, eu tinha considerado uma lesão importantíssima, suboclusiva junto da diagonal, aquilo que aparentemente é uma dobra, mas quando você pega a terceira injeção, ela realmente faz uma quebra ali, eu acho uma obstrução gravíssima. Então, é uma paciente que poderia receber uma cirurgia, para ela já mostraram os índices aí, que não seria nada de muito grave do ponto de vista de mortalidade. Eu aconselharia fazer uma mamária dessa paciente para a descendente anterior, eventualmente sequenciando na diagonal, porque ela está muito próxima ali, muito adequada para sequenciar. Eu usaria a outra mamária, eventualmente para a marginal, e a radial para a coronária direita, porque é uma coronária fechada e pode-se anastomosar ali mesmo antes da bifurcação. Então, seria uma revascularização completamente arterial, pode até inverter por uma mamária direita na coronária direita e a radial na marginal, e acho que essa paciente iria se beneficiar muito. Em relação à aorta, é uma aorta de aspecto fusiforme com 4 e 3, mas ela é totalmente assintomática dessa ectasia,
E como foi muito bem colocado pelo Bruno, seria outra cirurgia de um porte muito maior, com aumento. Eu não faria nada nesse momento. Em relação ao prolapso mitral, essa é uma dúvida que a gente tem. Quando o átrio esquerdo está aumentado, a gente não tem dúvida em indicar uma redução do hemianel posterior e que provavelmente resolveria essa insuficiência mitral. Ela tem um átrio esquerdo de 38, relativamente pequeno, e, na verdade, é uma paciente assintomática sobre todos os aspectos. Então, nós já estamos indicando uma Revasc. Se em cima disso a gente indicar uma plástica mitral e uma mexida na aorta, fica uma cirurgia de grande porte que talvez não seja o mais indicado nesse momento. Eu indicaria a revascularização, basicamente com enxertos arteriais. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de discutir um pouquinho em relação aos scores. Eu concordo com o final do professor Dalan em relação à cirurgia, mas, assim, é uma paciente que tem risco clínico baixo para a cirurgia e tem risco anatômico alto para PCI, para angioplastia. Então, para mim, isso já fica muito claro em relação ao segmento dessa paciente. A gente fala em relação a benefícios, os benefícios estão aí, tem publicações recentes que saíram em relação ao paciente triarterial com alta carga aterosclerótica, em relação a favorecendo a cirurgia. Isso começa em 1 ano, então eu acredito que em relação a benefício não tem dúvida. Falando novamente de anatomia, como o professor Dalan muito bem pontuou, leitos distais são ótimos para cirurgia nessa paciente. Em relação aos riscos, o Euroscore cada vez se utiliza menos em relação a predizer resultados em CAPT, né, em coronária, tanto que já tem trabalhos, tem guidelines que mostram ele como 3. Então, eu pediria para vocês não mostrarem, porque isso às vezes termina confundindo um pouco a avaliação de risco desses pacientes coronarianos. Agora, o o STS é muito claro, né, abaixo de 1%. Sou também a favor do que o professor falou, não tem nada no guideline atualmente indicando oportunidade cirúrgica com 43, 44 milímetros de aorta. Isso é acima de 45, mas tem que ser avaliadas outras coisas também, índice de superfície corpórea, se o paciente realmente tem algum fator de risco a mais que faça, por exemplo, hipertensão descontrolada, ou algum outro fator que faça uma velocidade de crescimento maior na aorta. Em relação à válvula mitral, também eu acho que seria olhar com cuidado se tem alguma alteração hemodinâmica, átrio esquerdo aumentado, se ela é sintomática em relação à insuficiência cardíaca, por exemplo. Eu acho que, assim, eu também concordo com o professor Dalan, não tem dúvida que cirurgia, para esse caso, seria ideal também. Acho que está fechado, né? Eu queria só levantar a discussão em relação ao tratamento clínico. O que vocês acham da manutenção do tratamento clínico nesse paciente? Porque o colega que viu na consulta anterior tinha optado pela manutenção do tratamento clínico em vista dela estar assintomática e ter função preservada. Eu acho que essa é uma discussão que vale a pena, né? A gente está no ambiente acadêmico. Acho que eu não tenho dúvida em relação ao que o tratamento cirúrgico dela vai bem, mas que o tratamento clínico é uma opção para ela ou não? Minha opinião sincera, tá? Eu vou emendar aí com a minha opinião em relação ao caso, tá? Primeiro, respondendo a pergunta e a colocação da Lu, eu acho que essa é uma paciente que tem uma indicação de revascularização para prognóstico, né? Se a gente for ver nos guidelines, é uma paciente que tem lesão em artéria derradeira. A gente tem 2 oclusões crônicas e uma DA que eu considerei com uma lesão grave no terço médio, com uma diagonal também com lesão crítica. Então, do ponto de vista geral, independente da presença de sintoma ou não, eu indicaria tratamento nesse caso cirúrgico. A minha única consideração em relação a essa paciente, em relação à cirurgia, que eu concordo com o procedimento, eu também não mexeria na aorta se eu fosse o clínico e indicasse a cirurgia, mas eu gostaria de lembrar aos cirurgiões que esse eco é de 2019, nós vamos repetir um novo ecocardiograma uma vez incluída na fila, e essa paciente eu ficaria muito mais tranquilo de talvez indicar um transesofágico dentro do intraoperatório. Na sala. Isso, eu não descarto totalmente a abordagem dessa mitral
por oportunidade, tá? Então, eu acho que a gente ainda vai avaliar melhor através de um eco mais novo antes da cirurgia e vamos poder avaliar a questão do átrio e de qualquer repercussão hemodinâmica em função dessa insuficiência mitral, mas eu também consideraria no intraoperatório a reavaliação dessa mitral, talvez com eco transesofágico. Então, eu iria mais por esse caminho. Eu acho que eu não mexeria na aorta, mas eu não descartaria a abordagem e a avaliação da mitral, tá? Doutor Bruno? A tendência, sem dúvida, é indicar cirurgia, mas a dúvida da Luciana talvez se baseie em 2 fatos. Primeiro, tem muita colateral. Tá? Uma DA derradeira, mas com muita colateral, direita, circunflexa, direita, circunflexa, enfim. Mas, sem dúvida, a grande dificuldade aí é pensar que a DA tem uma placa, que ela pode ocluir, e não é impossível viver. A gente já viu muitos pacientes que, quando fazem cinecoronografia, ainda tem uma função preservada, as 3 artérias ocluídas e fontes várias de colaterais que a gente vê, fora as que a gente não vê, que podem vir da aorta, de artérias brônquicas, enfim. O fato é que a tendência, eu creio que com 2 artérias fechadas, mesmo com colateral, uma oclusão da descendente anterior, eu creio que vai ser muito danoso para ela. Então, a indicação de cirurgia certamente deve ser feita e a mitral tem que ser reavaliada, eu acho que em sala mesmo, né? Que é o que vocês normalmente já fazem, né? O eco transesofágico passou a ser uma rotina no centro cirúrgico exatamente para avaliar esses casos, né? Geralmente com o ecocardiografista, às vezes, pelo que parece, com um anestesista que aprendeu eco outro dia, não sei. Mas, enfim, é uma indicação de revascularização e eu creio que a preferência aqui, sem dúvida, é a cirurgia, por todas as complexidades já ditas pelo Carlos Campos, e é complexo mesmo fazer, precisa de material especial. Isto, numa rotina de tratamento pelo Sistema Único de Saúde, é inviável. Então, esquece. Isso é possível em situações especiais, em tratamentos que são suportados pela saúde complementar, que a gente fala, né? Convênios de seguro de saúde. E eu creio que ela vai se beneficiar também de prognóstico, porque sintoma ela não tem. E torcer para a aorta não dilatar mais, né? Porque senão um dia vai ter que tratar a aorta também, né? A mitral, creio que vai ter que se avaliar no ápice. Professor Dallan, por favor. Que honra você dar o privilégio de refalar antes de você. Na nossa realidade, Lu, às vezes a gente não consegue o eco, mas esse é um outro detalhe. Nessa paciente tem que ter o eco intraoperatório por causa da sonda. Em relação à aorta, do tempos áureos do que a gente ajudava o Dr. Sérgio, quando tinha casos como esse, o que a gente fazia era usar 3 fitas de pericardio bovino envolvendo a aorta ascendente, bem apertadas, ou seja, laçava a aorta com uma fita grossa, larga de pericardio bovino e suturava com ela bem justa na aorta. Não sei se isso, nós não temos segmento desses doentes, mas se isso impedia a dilatação da aorta. Porque, nesse caso, a dilatação é da aorta ascendente, não é da raiz da aorta, que seria realmente diferente. Então, são coisas desejáveis, que é ter o eco intraoperatório, cell saver intraoperatório, que muita gente não consegue, e a fluxometria. Então, isso é detalhes do submundo. É isso que o professor Dallan falou. Tem uma publicação recente sobre o uso do eco no intraoperatório de cirurgia de revascularização. Pacientes com risco intermediário alto que usaram eco diminuiu mortalidade. Isso é importante cada vez mais. Talvez a gente vai ter mais pacientes assim, e esse caso, por mais que não seja um risco intermediário pelo STS, mas é um caso que tem potencial para mexer na mitral. Então, não tem dúvida que a gente poderia planejar isso melhor. Isso é muito importante da gente falar aqui na instituição.
porque normalmente eu consigo eco intraoperatório desses pacientes, eu faço um ambulatório de pré-op, geralmente quando eu opero esses doentes de terça ou de quinta-feira. Então, se eu prevejo que o eco vai ser importante, eu tenho que deixar isso sinalizado na minha liberação cirúrgica para o pessoal do GOPA fazer o planejamento e a marcação do procedimento com a necessidade desse eco, tá? Então, isso é importante da gente deixar claro que isso eu tenho que, aqui na instituição, fazer esse planejamento com antecedência. Vamos organizar, Bruno, porque tem alguns casos com coronárias ruins que vão para a cirurgia e tal. Além da fluxometria que o professor Dalan apontou muito bem, também ver o ventrículo, né, a disfunção ventricular segmentar após a cirurgia. Então, acho que se você tem tanto o nível ecocardiográfico como a medida da ponte do fluxo, fica muito claro você fazer uma coisa bem direcionada, né? Realmente, hoje em dia, vários anestesistas estão fazendo eco intraoperatório. Talvez não seja o eco mais detalhado, mas dá para ter uma noção muito boa. Por exemplo, quando mexe em válvula, se tem ar residual na cavidade, isso é muito fácil, fica aquelas formiguinhas andando, né, dentro do ato, dentro do ventrículo, e também em termos de aorta. Então, tem o pessoal da anestesia treinado, o problema são as sondas, que tem poucas, e é uma disputa incrível, tanto pelo grupo da aorta, como pelo grupo da válvula, e a coronária, coitadinha, às vezes, por muita programação, consegue, mas não é sempre. Acho que nós finalizamos aqui, né? Nós tivemos opinião, foi unânime com relação à cirurgia, tivemos uma concordância entre todos os membros, né? Hemodinâmica com os cirurgiões e os cardiologistas clínicos, e tivemos também concordância com relação ao cardiologista assistente que encaminhou o caso, e foi a doutora Luciana, né? O paciente vai, então, vai ser colocado em fila, né? Vai realizar a cirurgia de reabastecimento hepática completa para melhora de prognóstico mesmo, né? E alguém mais tem alguma coisa a falar? Está completo. É um caso que teve alguns aspectos interessantes para discussão. Então, a gente fecha hoje a reunião, né? E vamos para a próxima com alguns ajustes. Tá certo. Parabéns, Luciana, também. Viu? Um abraço. Luanda, Luciana, todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Bom dia, bom trabalho.